Olá, mais um Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo. Hoje é 22 de junho de 2026, nossa reunião de número 53. Vamos continuar na última ceia. Vamos falar hoje da Eucaristia. Como sempre, nosso estudo é feito à luz da doutrina espírita. A gente não quer brigar com ninguém. A gente está seguindo somente as instruções que os espíritos deixaram para Kardec. Como Bíblias, todo o texto que aparece é da Bíblia de Jerusalém, mas eu uso também a Bíblia de Estudo NVI, essa Bíblia interlinear e a Bíblia do Peregrino, principalmente na Bíblia do Peregrino, os comentários. Como fonte espírita, hoje eu estou usando o Evangelho segundo os estudos de Emmanuel no Evangelho segundo Lucas, o Evangelho Redivivo, o livro 3, que estuda Marcos, e esse livro aqui, Luz Imperecível, o livro do Honório Arnolfo de Abreu, lá da União Espírita Mineira. Nós vamos falar hoje, pretendemos falar, né, da instituição da Eucaristia, da pergunta que os apóstolos fazem durante a ceia. Assim, quem é o maior? E Jesus anunciando a negação de Pedro. Tá? Então, vamos lá. É sobre a Eucaristia. Esse texto sobre a Eucaristia está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. O texto que eu usei aqui foi o texto de Lucas que eu gostei mais. Então, tá lá. O texto de Marcos foi o que eu gostei mais. Em Marcos, capítulo 14, versículos de 22 a 25, está lá. Enquanto comiam, ele tomou um pão e abençoou. Partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isso é o meu corpo. Depois tomou um cálice, rendeu graças, deu a eles, e todos dele beberam. E disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade, eu vos digo, já não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então, esse é o texto. Quem é católico, quem vai na igreja, né, na hora da comunhão, sempre ouve o padre recitar essas palavras ou palavras parecidas com essa. Né? Então, Jesus, para a ceia, estavam comendo, pega um pão, abençoa o pão, parte e dá o pão para eles. Quer dizer, Jesus não come o pão, Jesus distribui o pão. Depois ele pega um cálice, faz a mesma coisa e dá, né? E deu para todo mundo, distribuiu o vinho para todo mundo. E fala: esse é o meu sangue, o sangue da aliança. Aliança significa casamento. Casamento, né, é união. Né? Lá a gente lembra que Moisés faz uma aliança com Deus, Abraão também faz uma aliança. Então, todos a história judaica tem sempre uma aliança de algum profeta com Deus. Então, Jesus está fazendo uma aliança entre ele e os seus discípulos. E ele fala: isso é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Aí ele continua: em verdade eu vos digo que já não beberei do fruto da videira, não beberei vinho até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Faz uma referência até lá aquela parábola do vinho velho, né? Não ponha vinho novo em odres velhos, né? Então ele vai beber o vinho novo quando estiver no reino de Deus. Então, esse é um texto bastante famoso, né? Do catolicismo, né? Então, e a Eucaristia, ele é um termo, assim, é muito usado na tradição católica, luterana e ortodoxa. Ele significa ação de graças na sua etimologia, né? Então, só os católicos, os luteranos e os cristãos ortodoxos é que usam, fazem essa cerimônia, esse sacramento, não é sacramento que fala, né? Acho que é sacramento, da Eucaristia, né? E tem a hóstia, e tem aquele ritual
muito bonito que acontece na Igreja Católica, e depois tem a comunhão, né, que o pessoal vai tomar e recebe lá a hóstia e vai e bota a hóstia na boca e tal. Segundo essas tradições, tanto a católica quanto a luterana ou ortodoxa, o que acontece ali é que existe realmente uma transubstanciação, que quando você pega a hóstia, né, a hóstia é o corpo de Jesus de verdade, e o vinho se transforma em sangue de Jesus de verdade. Então, quando o padre vai lá, quebra aquela hóstia, né, lá na frente, em cima do cálice, e come, né, é como se ele tivesse, segundo a tradição católica, segundo o ritual, naquele momento, aquilo ali se transubstancia no corpo de Jesus e no sangue de Jesus. Não tem, tem um simbolismo, mas não, todos eles falam, eu li bastante sobre isso, e eles afirmam que naquele momento, aquele, tanto a hóstia quanto o vinho são transubstanciados em, no corpo e no sangue de Jesus. Fala, Maria Luísa. Eu estou lembrando aqui, nessa passagem de Chico, porque a família do Chico toda era católica, você sabe disso, né? Uhum. Todos sabem. Então, Chico, quando ia à missa, ele ficava prestando atenção na hora que o padre levantava aquela hóstia, que é a maior, né, para É isso. consagrado. Ele dizia que daquela hóstia saíam raios em cima da cabeça das pessoas, mas não todas as pessoas. Olha só, né, a diferença. É isso mesmo, substanciação. Quer Transubstanciar. dizer, É difícil falar isso. é transubstanciação. Mas por quê? Porque nem todos estavam acolhidos com aquela fé, não é? Que era o corpo de Cristo que estava ali. E Chico contava isso, que ele via aqueles raios, né, saindo daquela hóstia e indo em cima da cabeça das pessoas. Então, é aquela coisa da fé, né? Quem tem aquela fé realmente acredita que a presença de Jesus esteja ali, né? Naquele momento. Então, assim, eu acho que o nosso desafio é como que a gente vai tirar um sentido espiritual de um ritual físico, né? A gente precisa entender o que significa esse corpo, o que significa esse sangue, né? O que significa essa distribuição, e porque toda essa história tem um simbolismo muito grande. Se a gente, a própria crucificação de Jesus, né, ele se entregar, porque ele vai falar, né, que ele fala, em verdade vos digo que já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E logo depois disso, Jesus fala que ele vai ser crucificado, ele fala que vai morrer, que são os últimos dias dele. E quando você estuda lá, lembra quando estudou o Antigo Testamento, lembra a história do Abraão, né, que Abraão, Yahvé pede de Abraão um sacrifício, ele tem que sacrificar o filho dele, né, o Isaac. E aí Abraão vai, ele mesmo, o próprio Abraão, separa um jumento, coloca lenha em cima do jumento, chama 2 servos e chama o filho e fala assim, vamos subir aqui a montanha para a gente fazer o holocausto que Deus mandou. Aí o Isaac pergunta, pai, cadê o cordeiro? Que a gente tem que imolar o cordeiro. Aí Abraão fala, não, Deus vai prover o cordeiro. Aí eles vão lá para cima, Abraão prepara o altar, faz o altar de pedra, coloca lá a madeira embaixo para tacar fogo, coloca o filho no altar, pega o cutelo, na hora que ele vai, o cutelo, a adaga, né? Na hora que ele vai fazer o sacrifício, aparece o anjo e fala, não, 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 para. Já, não faz isso não. Você já provou a tua fé. Aí o Abraão fala, mas eu vim aqui para fazer, eu tenho que fazer um holocausto. Cadê o cordeiro? Aí ele olha para o lado, tem um carneiro preso, com os chifres presos no espinheiro, e aí eles pegam aquele carneiro e fazem o holocausto. Então, nessa história aí, a gente pode fazer um paralelo com a crucificação de Jesus. Isso é um paralelo, né? Abraão, né, o pai, né, como se fosse Deus ali na história. O Isaac, que é o filho,
que depois é substituído pelo Cordeiro, né? É Jesus. E o sacrifício ali é a crucificação. Então, Jesus está sempre se referenciando àqueles assuntos, aquelas coisas lá de trás, né? Lá do Antigo Testamento. Que é isso, basicamente, que vai acontecer, né? Jesus vai ser imolado, né? E como se o pai entregasse o seu filho mais querido para o sacrifício, o cordeiro. É por isso que é o cordeiro de Deus. Por isso que a gente fala que Jesus é o cordeiro de Deus. Tá? Então, como é que é essa ceia, né? Digamos, segundo lá o Onofre Abreu, lá no Luz Imperecível. Tem lá, primeiro, a reunião, comendo com eles. Depois ele pega o pão, Jesus toma o pão e distribui, né? Ele abençoa o pão e distribui. E aí ele fala: tomai e comei. Ele está falando ali de assimilação, né? Você pega aquilo ali e bota para dentro. Vamos lá, um por um. Comendo com eles. Então, congraçamento. No início, aquele comendo com eles, ele está ali. Uma trocativa, né, de vibrações fraternas e sustentação. Eles são amigos, eles estão juntos, estão ali com Jesus, né? Os discípulos estão ali com Jesus. O ato de se alimentar, né, intimamente ligado ao grupo, para você vive em família, geralmente a família come junto, se preparando para o dia ou para a noite, né, você se reúne para enfrentar os problemas de fora. Né? O alimentar-se dentro da família é uma coisa onde você se troca ali, a família é a proteção do que você tem do ambiente hostil. Naquela época, principalmente. Né? E as tribos também são isso. Né? Você se reúne em tribo, se reúne em família para se proteger do ambiente externo. E aí, né, o Honório Abreu fala que você tem ali o foco mental, né, que é você estar ali, uma reunião de corações para você comer recursos em atendimento à vida mental. Então, você, quando se junta ali, quando Jesus junta eles, ele está juntando com toda a intimidade, todo mundo junto ali para comungar das mesmas vibrações. Né? Vamos lá. Aí Jesus toma o pão. O pão é um alimento básico, a gente já falou sobre isso, básico e essencial do corpo físico. E ele vai ser o veículo do ensinamento. Né? O pão ali, ele representa a doutrina de Cristo, né? O corpo doutrinário do mestre. Você transforma uma coisa básica, né, em ensinamento. Porque o que Jesus fazia? Quando ele falava das parábolas, ele só fazia a parábola, qual era o exemplo que ele usava? Fermento. Por quê? Ele está falando com dona de casa. Qual outro exemplo que ele falava? Ovelhas. Por quê? Ele está falando de pastores. Ou ele falava, não sei o quê, dos talentos, dos dinheiros. Por quê? Ele está falando para mercadores. Então, todas as comerciantes, né? Todas as parábolas de Jesus eram maneiras dele usar as coisas do dia a dia, né? Coisas básicas, para trazer ensinamentos, verdades espirituais. Então, o pão, que é um alimento básico, né, é o veículo do ensinamento. Então, Jesus está ali, juntou todo mundo, né, para a última ceia, pega o pão e distribui, quer dizer, distribui o conhecimento de por quê. O que Jesus fez? Passou 3 anos com os discípulos, treinando eles, distribuindo a verdade espiritual entre os discípulos. Né? Ele abençoa para impregnar aquele pão com boas vibrações, né? Fluidificou o pão, vamos falar assim, parte, né, e distribui fatias de ensinamentos adaptadas rigorosamente à capacidade de assimilação de cada um que recebe. Que é o que acontece. Né? Cada um recebe o ensinamento do Cristo da maneira que entende. A gente lê
A gente leu a Bíblia, leu o Novo Testamento, leu o Evangelho, e cada um entende do jeito. Todo mundo fala isso, né? Cada vez que eu leio, eu entendo um negócio diferente, uma coisa a mais. A minha interpretação é diferente da Maria Luísa, diferente da Cláudia, né? Então a gente vai tendo diferenças, porque a gente adapta o conhecimento às nossas condições de assimilar, né? E aí ele fala: tomei, né? Tomai, comei, isso é o meu corpo. Ele quer que você assimile o corpo doutrinário, não é o corpo físico de Jesus, né? Então, é o que ele está falando, ele tem lá o celeiro de amor, que está lá no suprimento espiritual universal da onde Jesus veio, né? E ele está dando aquilo para a gente. Então, a gente tem que assimilar essa luz, assimilar, se apropriar ativamente dessa luz, né? Não adianta a gente estar presente lá na ceia. A gente precisava se apropriar da substância nutritiva da mensagem. E aí ele está saciando ali a fome do equilíbrio, que somente o amor supre a fome de felicidade. E esse suprimento é inesgotável, né? O amor de Deus é direto para a gente. Então, olha só, quanta coisa Jesus está falando ali, só no tomai, comei, isso é o meu corpo. Então, né, o Humberto de Campos ele fala que Jesus explicou aos apóstolos, no último instante, trabalho em conjunto com os elementos da ceia constituíram um símbolo de uma comunhão perene no sagrado idealismo do amor, com o que operamos no mundo até o último dia. Quer dizer, ele fala para os apóstolos, no finalzinho, no último ato, né? Porque logo depois dali ele vai para o Jardim das Oliveiras, no Getsemane, e ali ele vai ser preso, né? Judas vai chegar lá e vai dar o beijo nele, ele vai ser preso, vai ser levado. Então é um momento final de comunhão. Comunhão. O pão simboliza o corpo doutrinário e a base eterna de sustentação moral. E o vinho? O vinho representa o espírito renovador. Porque, lembra que toda vez que a gente fala da vinha do Senhor, do vinho, né, eu sempre comparo, né, o vinho com a humanidade. Na verdade, o vinho, né, a vinha é a humanidade, né, e o dono da vinha é Jesus. E a gente trabalha na vinha ali, né? E cada um de nós é uma uva, né, da vinha. Então, nosso espírito. Então, quando ele fala para que ele está distribuindo, bebendo o sangue, né, dele, ele está bebendo, não só o pão é o conhecimento, e o vinho é a energia de Jesus. A gente está pegando a energia do bem, daquele suprimento infinito de amor. Ele está dando para a gente o amor. Então é isso que ele está falando ali, né? A energia fecundante da luz gloriosa do reino de Deus que impulsiona os ensinamentos. Então, a verdadeira Eucaristia, segundo Emmanuel, não é a do pão e do vinho material, como pretende a Igreja de Roma. O Espiritismo resgata a Eucaristia do altar físico e transporta para o altar da consciência. Então, quando Jesus reparte com a gente, né, o pão físico, ele está falando da essência do amor, né, da síntese da sabedoria. Né? Quando a gente está recebendo ali amor, que é o sangue, e a sabedoria, que é o pão, que é o conhecimento. Isso tudo a gente tem que colocar junto e transformar em reforma íntima, essa história que sempre fala, né? Então, o ritual material, o cordeiro pascal e o pão físico, que é o corpo doutrinário de Cristo. A ingestão biológica na mesa significa assimilação mental e apropriação do amor. E a memória histórica e nutrição celular, memória histórica do cordeiro lá da Páscoa, né, da Páscoa judaica,
E a nutrição celular, que é a comida que a gente come, quando você come o pão e você guarda o pão, né, o teu organismo vai processar o pão, é iluminação de sentimentos e raciocínio. Então, essa Eucaristia aí, na verdade, é a gente aprender, se iluminar com o nosso raciocínio. Com o raciocínio, que é o que o Espiritismo traz, a tal da fé raciocinada, a gente pode conseguir chegar perto da iluminação. Então, e aí o Emmanuel termina, né? A Eucaristia não é um evento isolado no tempo, mas a absorção contínua da luz do Cristo através de todos os caminhos da vida. Fazer-se uno, com o Mestre é a única e verdadeira ação de graças. Que é também o que o ritual da Igreja Católica faz, né? Quando você come a hóstia, né, e bebe o sangue, é como se você se tornasse único com Jesus. Mas isso não acontece através de rituais físicos, acontece através da assimilação dos ensinamentos de Jesus e do amor de Jesus. Então, é isso que Jesus estava querendo passar para os apóstolos lá na Santa Ceia. Aí é interessante que termina essa parte da Eucaristia, lá em Lucas 22, os discípulos perguntam. É assim. Eu vou ler aqui. Vou ver aqui. Houve uma discussão entre eles. Qual seria o maior? Qual deles seria o maior? Jesus falou: os reis das nações as dominam, e os que as tiranizam são chamados benfeitores. Quanto a vós, não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior de vós torne-se como o mais jovem, e o que governa como aquele que serve. Pois qual é o maior? O que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Jesus já tinha feito lava-pés. E eles ainda estavam perguntando quem era o maior. E é interessante que eles falam isso logo depois, né? Jesus anuncia claramente que acabou, que ele vai embora, né? A última ceia, né? Ele tem ali a última ceia e ele anuncia a traição. Já tinha acontecido isso aí. E os apóstolos estavam cegos, envolvidos pelas comemorações materiais da Páscoa, eles não perceberam a extensão do sacrifício que se aproximava. E aí, no ápice da solenidade, os apóstolos iniciam essa discussão muito doida. Quem de nós é o maior? Porque desde que eles já tiveram aquela entrada triunfal em Jerusalém, os discípulos estavam meio assim, nossa, nós chegamos aqui, né, estava todo mundo feliz, que achavam que era o momento em que Jesus ia dar a cartada que ia acabar com o domínio romano, né, e que eles iam ser parte da corte real de Jesus. E aí eles chegam e faz essa discussão. E Jesus fala, né, que quanto a vós não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior dentre vós, torne-se como o mais jovem, e o que governa como aquele que serve. Por que ele falou mais jovem? Porque na tradição da época, o mais velho naturalmente era hierarquicamente mais alto do que o mais jovem, né? O tempo é que eles prezavam a senioridade, né? E aí, né, essa pergunta, qual deles seria melhor, é uma prova de que, independentemente do... Isso aqui está no Bíblia do Peregrino, de que, independentemente do grau de entendimento e dos avisos do mestre Nazareno, a natureza humana ainda se prendia à vaidade no momento mais agudo da história. Isso é comentário lá da Bíblia do Peregrino, né? Quer dizer, a vaidade, né? Eles estavam muito vaidosos ali, né?
E Jesus fala: eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. E os discípulos não entendiam, porque eles estavam achando, ainda achavam que eles iriam governar. Eu fico imaginando, né, se era isso mesmo, mas vamos pensar, né? Eu estou aqui seguindo um homem muito poderoso que faz um monte de coisa. Existe uma profecia dizendo que ele vai entrar em Jerusalém montado num jumento, vai entrar na capital lá, né, montado no jumento, e que depois ele ia estabelecer o reino de Deus. E que o reino de Deus, na minha opinião, é que todo mundo se converter ao judaísmo e que ele seria o rei. E eu, como sou um dos discípulos, diria um dos 12 ali, eu vou fazer parte do governo, vou ser um dos ministros, né? Então o pessoal estava super, super vaidoso, né? E aí Jesus fala: não, Jesus chega na Santa Ceia, lava o pé de todo mundo e serve comida para todo mundo, dá o pão, dá o, né? Então ele fala assim: eu é que estou servindo vocês, então vocês têm que servir os outros. E não era bem isso que tinha na cabeça deles, né? Então Cristo não chegou, não passou entre os homens como quem impõe nada. E não determinou nada, nem governou nada, nem mandou nada. Ele andou na terra à feição de servidor, escrevendo a epopeia do evangelho no coração das criaturas. Texto de Emmanuel. Então, como é que era o método divino do mestre? Como é que ele fazia? Ele não usou palavras estudadas, mas usou as próprias mãos. Quer dizer, ele, ele fazia as coisas. Apesar de que eu talvez tenha usado palavras, ele citava muito as escrituras, mas ele mesmo fazia as coisas, né? Ele curava, ele dava os exemplos, né? Usou o próprio coração como sala de aula. E a prática, né, a sua maneira de convencer os outros era com exemplo, né? O seu sacrifício era o método de transformar. Ele não brigava com ninguém, ele aceitava, né? E não se deteve no trono celestial, né? Desceu a multidão, né? E aí Jesus continua: quando eu vos enviei sem bolsa, nem alforje, nem sandálias, faltou alguma coisa? Lembra que ele mandou os discípulos em duplas para pregar, né? Pela Galileia? Ele falou: faltou alguma coisa? Não, nada, responderam eles. Ele continuou: agora, porém, aquele que tem uma bolsa, tome-a, como também aquele que tem um alforje. E quem não tiver uma espada, que venda a veste para comprar uma. Pois eu vos digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado entre os iníquos, pois também o que me diz respeito tem um fim. Aí, rapidinho: Senhor, temos aqui 2 espadas. Ele respondeu: é o suficiente. Né? De novo, eles não estão entendendo nada, porque Jesus não está falando de espada para guerrear, para fazer exército. Eles imaginaram logo que era para lutar. Então, aqui tem 2 espadas, né? Porque Jesus fala que tem que vender, né? Vender a roupa para comprar uma espada. Mas Jesus está falando da espada do Evangelho, né? Da luta pelo com a luta que eles iam ter que ter, a luta moral, né? E essa espada não era uma espada física, mas eles responderam sempre com uma resposta material. Jesus falou: 2 espadas é suficiente, né? Então, o que ele fala, né? O Emmanuel fala assim: a preocupação com o que comer e vestir são úteis durante breves estágios das reencarnações. Contudo, são ferramentas de viagem. Todo bem material é transferível e temporário, não sendo fundamento da melhoria do espírito imortal. Então, a bolsa de viagem, né? A bolsa, ela é usada para a gente enquanto a gente está viajando. Depois que a gente chega no lugar, você não usa mais a bolsa de viagem, né? E o alforje caminhante, que é a mochila, vamos falar assim,
A mochila também. Você usa enquanto você está viajando. Quando você chega no lugar, você bota ela no lugar. Né? E a sandália, né, a sandália do peregrino, né, a sandália você usa para proteger o seu pé quando você pisa na lama. Lembra que Jesus tinha acabado de fazer o, o, o lava-pé, né? E aí, ele estava falando, o alforge, a, a bolsa de viagem, a sandália são aquisições do Espírito. Né? E aí, despir a veste, né? Despir a veste é tirar a autoridade, a gente já tinha falado sobre isso. E pegar a espada é pegar a espada do conhecimento, do amor, do consolo, para ir sair pregando o evangelho pela Palestina. Né? Então, quais são as aquisições eternas? O conhecimento, quer dizer, compreensão das leis divinas, a moralidade, purificação do coração e a prática do amor, e para ascender aos planos elevados, né, para poder ascender aos planos elevados, você precisa de conhecimento e de moralidade. Progresso moral, progresso espiritual. Essas são as únicas necessidades essenciais. São obtidas exclusivamente pela persistência de propósito ante os obstáculos. Né? Então, vamos lá. Desculpa. A fragilidade da oficina humana. Né? A segurança espiritual não é uma obra de alguns dias. O Cristo testemunha que a fé viva é difícil de ser consolidada, pois pequenos eventos podem interrompê-la e feri-la. O que a ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma dificuldade insignificante. Então, isso tudo faz a gente ficar frágil, né? Então, para a gente se renovar pelo bem, a gente precisa, primeiro, modificar a si mesmo, de forma íntima. Elevar as pessoas, quer dizer, quem está perto da gente tem que sempre tentar trazer elas com a gente, melhorar situações, que aí a gente vai servir sempre. Então, se a gente se modifica, se a gente trabalha para botar os outros para cima, não jogar os outros para baixo, trabalha para melhorar situações, a gente está servindo. Né? Fazer é o melhor processo de aconselhar. Aí, né, Jesus, na verdade, está falando o óleo divino. Né? O que é o óleo divino? A luz, o óleo está sempre associado à luz. A fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Então, a fé viva na vitória final do Espírito Eterno. Então, a gente tem que ser um grande servidor, que aí a gente vai estar mobilizando todos os nossos bens transitórios e a gente vai poder conseguir, vamos falar assim, a nossa elevação, o nosso progresso. Aí, Jesus continua. Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Olha só. Eu sei que é complicado esse texto. Ele fala assim, Simão, Simão, Satanás pediu para vos peneirar como trigo. Porque Jesus está falando para Pedro, olha, Pedro, você, na verdade, ainda tem muitas falhas, mas eu orei por você, pedindo que a tua fé não se enfraqueça. Quando você se converter, olha só, o que significa converter? Né? Por que ele fala de conversão? Né? Você se converter, confirma seus irmãos. E aí, vamos explicar esse converter logo depois. Ele falou, Senhor, estou pronto para ir contigo à prisão e à morte. Aí Jesus fala, Pedro, eu te digo, o galo não cantará hoje sem que por 3 vezes tenha negado conhecer-me. Esse converter aí é um dilema que todos nós passamos. Né? É uma luta íntima. O Pedro estava entre
preservar a vida dele ou seguir o Cristo? Ele percebia a posição dele como apóstolo, que ia lidar com um conhecimento divino, ou ele trabalhava o íntimo dele, ou ele ia lutar na parte externa. Porque lembra que, depois nós vamos ver isso, que quando Jesus vai ser preso, ele corta lá a orelha do soldado, e Jesus manda ele largar a espada. Pedro estava numa luta íntima entre o material e o espiritual. Por isso que Jesus fala, quando vos converterdes, quando você se tocar que o espírito é mais importante do que a matéria, leva os teus amigos contigo também. Quando você entender que o que é mais importante não é o que você toca, mas é o que você sente, traz essas informações para os seus amigos também. Então, Jesus sabia que ele ainda não estava lá, que era preciso ainda mais um pontapé. Qual é esse pontapé? Esse pontapé vai ser a crucificação. Quando Jesus é preso, Pedro nega ele 3 vezes e o galo canta, cai a ficha. Caramba, era isso que Jesus estava falando. E a gente tem essa luta íntima de Pedro, é a mesma que a gente tem. Quantas vezes a gente fica nesse dilema? O que eu vou fazer? Né? Porque a gente fica indignado, a gente fica irritado. Lembra aquela mensagem do Pastorino que eu li no início? Né, da irritação? Porque a gente está no mundo, a gente não aceita que o outro erre, porque incomoda a gente, porque não é certo, isso aqui está errado, e a gente critica, a gente julga. Né? A gente tem essa luta íntima dentro de nós. Eu estava no estudo na terça-feira passada, lá no Allan Kardec, na turma mais cedo, aí a gente estava falando sobre julgamento, né? Aí eu falei, gente, nós todos julgamos. Eu falei, eu não julgo, não. Eu falei, claro que julga. Toda vez que a gente olha para uma pessoa pela primeira vez, você já julga. Você olha para a pessoa, você já idealiza na tua cabeça o que aquela pessoa é. Aí uma das meninas falou assim, isso mesmo, você mesmo, eu achei que você era completamente diferente do que você é. Quando eu te vi pela primeira vez, eu achava uma coisa, e agora que eu te conheci, por quê? Isso é julgamento. A gente julga. E a gente sair desse círculo vicioso de julgar, né? Porque a gente julga e atira pedra. Né? A gente ouve hoje em dia, fulano foi acusado disso. A gente já quer que prenda, já quer que, né? Só que não é assim que funciona. Existe a justiça, ele tem que fazer. O cara pode ter sido alvo de calúnia, mas isso é muito difícil. Pegar em flagrante é outra coisa, mas às vezes não é assim que funciona, né? Nós temos alguns casos aí que as pessoas são acusadas, ainda mais na internet, que a pessoa pega um pedacinho. Eu estava falando com eles que eu fico horrorizado quando eu vejo acidente de moto, que o pessoal filma, né? Aí tem aquelas câmeras de segurança, fica filmando a rua. Aí passa a moto correndo e bate lá em alguma coisa. Aí quando você filmou só aquele pedacinho, você não sabe o que teve antes, nem para a direita, nem para a esquerda, né? Você só vê aquele momento ali da batida. Aí quando você vai ver lá nos comentários, já está assim, motoqueiro é isso, motoqueiro é aquilo outro, não sei das quantas, os caras são loucos. E eu não vejo ninguém dizendo assim, é difícil aparecer nossa, coitado, será que se machucou? Como é que está a família dele? Será que ele tinha alguém que ele sustentava? Né? As pessoas não têm compaixão, todo mundo quer logo acusar. Então a gente precisa sair dessa história. Quando você vê uma cena, não julgar. Não é assim que funciona. Né? Nós não somos juízes, nós não somos árbitros. A gente tem que dar aos outros o benefício da dúvida. Quando a gente observa uma coisa, coloca aquilo no campo de observação. Vamos ver. Tá bom, eu não vou aceitar nem sim nem não, mas aí depois, com o tempo, eu vou analisando e vou chegando à conclusão do que é certo e o que é errado. Nesses tempos de fake news, né, o que tem de coisa fake, né, de IA, né, e coisas geradas pela inteligência artificial, a gente acha que aquilo é de verdade, não é.
Aquilo foi gerado por uma inteligência artificial. Então, hoje em dia, eles fazem muita coisa que deixa a gente meio maluco, né? Por isso que essa luta íntima de Pedro é a mesma nossa. No dia que a gente se converter, que significa isso, no dia que a gente entender que, de verdade, que o mundo espiritual, que as coisas do espírito, que as coisas do sentimento são mais importantes que as coisas da matéria, as coisas da matéria, não estou falando de dinheiro só, não. O que são as coisas da matéria? É a inveja, é a vaidade, né? O egoísmo, isso tudo está ligado à matéria. Quando se livrar disso, o julgamento, a gente vai poder encontrar Jesus, né, no reino de Deus. Tá bom? Para a semana que vem, aí Jesus vai lá para o Getsemane, onde ele vai fazer lá o último discurso dele, está lá em João 14, é um discurso enorme. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer ele todo, mas esse vai ser o nosso próximo assunto.